Salve, torcedor do Ceará! Hoje o papo é sério. A gente precisa falar com calma, mas sem enrolação, sobre o que aconteceu nesse jogo contra o Fluminense, lá no Maracanã. O placar foi 1-0, gol do René, mas o resultado vai muito além disso. O Ceará volta para casa com a terceira derrota seguida e, mais do que o peso dos pontos perdidos, o que preocupa mesmo é o desempenho dentro de campo. O time não consegue reagir, não consegue evoluir, e o que antes parecia apenas uma fase ruim começa a virar um sinal de alerta real. O torcedor já começa a se perguntar se o problema é tático, emocional ou simplesmente falta de qualidade nas execuções. O Ceará perdeu em casa pro Botafogo, depois caiu diante do Atlético Mineiro fora e agora, novamente, vê o Fluminense sair de campo com os 3 pontos. E o que chama atenção é a forma como essas derrotas aconteceram. A equipe tem mostrado muita dificuldade para construir jogadas, para manter a posse de bola, e principalmente para reagir quando sofre o primeiro gol. A confiança parece ter ido embora e, quando isso acontece, o futebol pesa. O torcedor sente, o elenco sente e o adversário percebe. E no Maracanã, o Fluminense aproveitou exatamente isso, o momento frágil do Ceará. Mas para entender melhor esse jogo, dá para dividir o que aconteceu em 3 grandes pontos que explicam o que foi essa derrota. E o primeiro, inevitavelmente, passa pela arbitragem. Não tem como fugir desse assunto. O erro foi claro, interferiu diretamente no resultado e até o próprio árbitro, no intervalo, reconheceu para o elenco do Ceará que havia cometido uma falha no lance da falta que originou o gol do Fluminense. O Marlon foi disputar a bola, ela passou perto do braço, mas não chegou a encostar. Mesmo assim, o juiz marcou a infração com convicção, sem o Bandeira ter sinalizado nada. Dessa cobrança saiu o gol que decidiu o jogo. Um lance capital, sem dúvida alguma. É claro que a gente precisa ser justo. A arbitragem errou, sim, e esse erro pesou. Mas também é preciso ter maturidade para entender que a derrota não foi só por causa disso. O Ceará foi prejudicado, mas não perdeu apenas por um erro externo. Dentro de campo, o time deixou a desejar, e é aí que mora a grande preocupação. A arbitragem não pode ser uma muleta para justificar um jogo fraco, sem inspiração e sem agressividade. O torcedor pode até se irritar com o apito, mas sabe reconhecer quando o time não faz a parte dele. E falando do desempenho, é preciso citar a tentativa de mudança feita pelo técnico Léo Condé. Ele manteve praticamente a base do time, mas alterou uma peça que, na teoria, poderia dar um novo equilíbrio ao meio-campo. Tirou Richarlison e trouxe Lourenço de volta entre os titulares. A ideia parecia interessante, mas na prática não funcionou. E talvez aí esteja a segunda grande verdade sobre essa derrota. Quando o treinador opta por um jogador mais técnico e menos marcador, ele aposta num time que possa ficar mais com a bola, construir melhor as jogadas e agredir o adversário. Só que nada disso aconteceu. O Ceará simplesmente não conseguiu ter posse de bola, não conseguiu trocar passes com qualidade, não conseguiu empurrar o Fluminense para trás. O time ficou encaixotado, recuado, sem força para sair jogando e sem alternativas para atacar. O meio-campo, que deveria ser o motor, virou uma peça desconectada. O adversário dominou completamente o setor, trabalhou com calma, girou o jogo e encontrou espaços com facilidade. E quando o Ceará tentava reagir, errava passes bobos, lançamentos sem direção, cruzamentos sem precisão. Foi uma atuação apática, sem ritmo, sem intensidade. E é importante dizer, a ideia do Condé até fazia sentido. Ele tentou um time que pudesse jogar mais com a bola, e para isso precisava de jogadores que tivessem qualidade no passe. Mas o problema é que, se o plano depende de execução e ninguém executa bem, a estratégia desmorona. Marlon, por exemplo, errou muitos lançamentos. William Machado teve uma partida muito abaixo, uma das piores dele na temporada. Fabiano e Matheus Bahia erraram praticamente tudo o que tentaram nas laterais. Lourenço, que deveria ser o diferencial, foi completamente apagado. Zanocelo também ficou preso entre a marcação e a indecisão. E quando isso acontece, o time perde qualquer tipo de controle. Durante o jogo, até parecia que o treinador do Ceará havia desistido de sair jogando pelo chão.
Em alguns momentos, dava para ver o time tentando ligar direto no Pedro Raul, apostando em lançamentos longos, ou depois, com o Pedro Henrique, tentando forçar jogadas aéreas. Mas nada funcionava. A bola não chegava, e quando chegava, o atacante estava isolado, cercado por 2 ou 3 defensores. Era um Ceará sem meio e sem ataque. O time não era agressivo, mas também não era sólido na defesa. Ficou no meio do caminho e pagou caro por isso. E quando o técnico tenta mudar, o cenário não melhora. As substituições não surtiram efeito. Richardson entrou, mas não deu nova cara ao jogo. Mugni, que entrou no lugar do Vina, também não conseguiu criar nada. O Ceará parecia anestesiado, como se nada do que fosse tentado surtisse efeito. Nenhuma jogada trabalhada, nenhuma movimentação que quebrasse as linhas do Fluminense. Era um jogo de um time que não acreditava mais que podia reagir. E talvez o ponto mais preocupante de todos seja esse, a apatia ofensiva. A gente já viu o Ceará jogar mal, já viu o time ter dificuldade para finalizar, mas o que aconteceu no Maracanã foi diferente. Foi um vazio completo. O torcedor que assistiu o jogo pode até tentar lembrar de algum lance perigoso, mas não tem. Não houve defesa difícil do Fábio, não houve chute com perigo, não houve cruzamento que assustasse, nada. Foram 90 e tantos minutos de um time que simplesmente não atacou. O Ceará até já perdeu partidas parecidas, mas pelo menos em outras oportunidades criou chances, teve volume, chegou com perigo. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo, o time perdeu, mas teve finalizações, teve bola na área, teve oportunidades com Vina e Pedro Raul. Desta vez, não. O ataque foi inofensivo do início ao fim. Fernandinho, Pedro Raul, Pedro Henrique, Galeano, os meias, ninguém conseguiu mudar o panorama. Parecia um time desligado, desconectado, sem plano. E isso, em um campeonato tão competitivo, é quase um convite ao desastre. O Fluminense controlou o jogo com tranquilidade. Não foi um massacre, mas foi o suficiente para dominar. O Ceará se limitava a se defender e quando recuperava a bola, não sabia o que fazer com ela. As tentativas de ligação direta viravam passes para os zagueiros do adversário. O meio-campo não funcionava, e as laterais, que poderiam ser uma válvula de escape, falhavam o tempo todo. E quanto mais o tempo passava, mais o time se perdia em campo. E aí volta o questionamento sobre o momento do Ceará. Porque não é só sobre perder um jogo, é sobre como está perdendo. São 3 partidas sem marcar um gol sequer. 3 atuações abaixo da média. E o que mais preocupa é que a queda de desempenho vem acompanhada da perda de confiança. O torcedor sente que o time entra em campo já pressionado, e quando toma um gol, parece não acreditar na virada. Isso é perigoso. O futebol vive de confiança, e sem ela, até o básico fica difícil. Agora o time vai ter que encarar uma sequência ainda mais pesada. E se não houver uma resposta imediata dentro de campo, o cenário pode ficar insustentável. O torcedor, que sempre apoia, já começa a demonstrar impaciência. E com razão. Afinal, o que se viu no Maracanã foi um Ceará irreconhecível, sem brilho, sem fome e sem reação. E o torcedor do Ceará, que acompanha o time de perto, sabe muito bem que a paciência tem limite. Não é apenas sobre perder jogos, porque derrota faz parte do futebol, mas é sobre a maneira como o time tem se apresentado. O Ceará parece ter perdido o senso de urgência, aquela vontade de mudar o jogo, de reagir, de buscar algo diferente. E quando um elenco entra em campo sem esse espírito competitivo, o adversário percebe e domina com facilidade. O Fluminense soube disso desde o primeiro minuto. Fechou os espaços, manteve a posse, rodou a bola com tranquilidade e esperou o erro do Ceará. E o erro veio. O grande problema é que o Ceará tem sido um time previsível. A bola sai dos zagueiros para os laterais, volta para o meio e logo se perde em um lançamento forçado. Não há triangulação, não há aproximação, não há uma jogada ensaiada que surpreenda o adversário. O meio-campo não constrói, o ataque não segura a bola e a defesa vive sobrecarregada. E quando tudo isso se repete por 3 jogos consecutivos, é sinal de que o problema vai além de uma simples fase ruim.
O treinador tenta mexer, tenta ajustar, mas parece que o time está travado mentalmente. Contra o Fluminense, as substituições até mostraram uma tentativa de mudar o rumo do jogo, mas nenhuma delas conseguiu alterar o cenário. O Ceará continuou sendo um time sem criatividade, sem volume e sem velocidade. E a cada minuto que passava, o Fluminense se sentia mais confortável, rodando o jogo, gastando tempo e administrando a vantagem sem correr grandes riscos. O que mais chama atenção é a falta de reação. Mesmo depois de sofrer o gol, o Ceará não conseguiu criar uma sequência de jogadas ofensivas que empurrasse o adversário para trás. Faltou agressividade, faltou movimentação, faltou acreditar que dava para empatar. Em momentos assim, o time precisa de alguém que chame a responsabilidade, que mude o ritmo da partida, mas ninguém fez isso. Vina, que geralmente é essa referência, esteve apagado. Mugni entrou e também não conseguiu organizar o jogo. Pedro Raul, isolado entre os zagueiros, pouco participou. E o restante da equipe parecia conformado com o resultado. E é aí que entra uma reflexão importante. O Ceará precisa resgatar o espírito competitivo que sempre foi uma marca do clube. O torcedor não cobra só o resultado, cobra entrega, intensidade, raça. Quer ver o time brigar por cada bola, pressionar o adversário, fazer o estádio vibrar. E esse sentimento desapareceu nos últimos jogos. Parece que a equipe entra em campo esperando que algo aconteça por acaso, mas o futebol não é sobre acaso. É sobre construção, repetição, confiança e vontade de vencer. O jogo contra o Fluminense mostrou que falta esse conjunto de fatores. O time estava desconectado, como se cada jogador tivesse uma ideia diferente do que fazer. A defesa hesitava na saída de bola, o meio não oferecia linha de passe e o ataque parecia não ter função definida. E o resultado é o que todo mundo viu, uma partida sem emoção, sem perigo e sem qualquer perspectiva de reação. O Fluminense nem precisou forçar muito para vencer. Fez o gol e, a partir dali, apenas controlou o ritmo. E não dá para ignorar o peso psicológico de 3 derrotas seguidas. Isso abala qualquer elenco. O jogador entra em campo inseguro, com medo de errar, e o medo faz errar ainda mais. O passe curto vira chutão, a jogada simples vira indecisão. E quando a confiança some, até os jogadores mais experientes começam a sentir. O Ceará precisa reencontrar esse equilíbrio emocional, porque o campeonato é longo e o time não pode entrar em uma espiral de derrotas e desânimo. Outro ponto que não pode passar despercebido é o desempenho físico. O Ceará parece cansar rápido. No segundo tempo, o time perde intensidade, diminui o ritmo e fica vulnerável. O adversário começa a dominar o meio-campo com facilidade, e o Ceará não consegue acompanhar. É como se a equipe apagasse após os primeiros 30 minutos. E quando o time não tem força para correr e disputar até o fim, qualquer erro vira um gol, qualquer vacilo vira desespero. Léo Condé tenta ajustar, mas parece que ele ainda não encontrou o equilíbrio ideal entre marcação e criatividade. Se o time se fecha demais, não cria. Se tenta sair pro jogo, se expõe e toma gol. E nesse vai e vem de ideias, o Ceará vai perdendo identidade. O torcedor já não sabe mais qual é a proposta do time. É um Ceará que quer ser propositivo ou um Ceará que joga no erro do adversário? Hoje, o que se vê é um time que tenta ser as duas coisas e não consegue ser nenhuma. E para piorar, a sequência de jogos não dá trégua. O próximo adversário será novamente o Fluminense, e logo depois vem o Fortaleza. 2 confrontos pesados, com times que sabem jogar, que têm padrão, e que podem explorar justamente as fragilidades que o Ceará tem mostrado. E é por isso que o momento é de reflexão. Porque se o time não reagir agora, pode se complicar ainda mais na tabela. A zona de rebaixamento está logo ali, e mesmo que matematicamente ainda exista uma folga, o desempenho dentro de campo mostra um time em declínio. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O futebol cearense pode estar prestes a viver um capítulo histórico, daqueles que entram para os livros e fazem torcedores perderem o fôlego.
Nos bastidores, circula um rumor que já tem movimentado a cidade e o próprio mercado esportivo. Luciano Heng, conhecido empresário bilionário, estaria interessado em investir pesado no Ceará Sporting Clube. Fontes próximas ao clube e ao círculo do empresário falam em uma proposta bilionária, algo que, se confirmado, mudaria completamente a estrutura financeira e até mesmo o patamar competitivo do clube nos próximos anos. O suposto interesse de Heng não se restringiria apenas à aquisição de cotas minoritárias ou a investimentos pontuais. Fala-se de uma injeção de recursos capaz de reformular o elenco, modernizar a infraestrutura do clube e, quem sabe, levar o Ceará a disputar voos mais altos no futebol nacional. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já provoca debates acalorados entre torcedores e especialistas. Alguns enxergam a oportunidade como um divisor de águas, capaz de transformar o clube em uma potência regional e até nacional. Outros alertam para os riscos de mudanças abruptas e para a pressão que a figura de Heng poderia trazer para o cotidiano do futebol cearense. No meio desse burburinho, dirigentes do clube têm mantido silêncio estratégico, enquanto conselheiros e pessoas próximas ao mercado financeiro do futebol tentam entender a dimensão real da proposta. Entre conversas discretas e encontros fechados, cresce a expectativa sobre os detalhes do negócio, valores exatos, contrapartidas e possíveis impactos na gestão esportiva e administrativa. Não é raro ouvir nos bastidores torcedores comentando que o Ceará, caso a negociação avance, pode se tornar referência em investimentos e estrutura no Nordeste, algo que até então parecia distante para clubes da região. O rumor se espalha com força principalmente por redes sociais, onde vídeos e textos especulativos alimentam a imaginação da torcida. Alguns até brincam com a ideia de que o investimento poderia atrair grandes nomes do futebol internacional, enquanto outros destacam que a movimentação pode mudar completamente o equilíbrio do futebol cearense nos próximos anos. A expectativa é tão grande que qualquer declaração oficial de Heng ou do clube deve gerar repercussão imediata em todo o país. Seja como for, a possibilidade de um bilionário apostar no futebol local reacende uma velha discussão: até que ponto um investimento desse porte pode transformar um clube sem perder sua identidade? No Ceará, a pergunta já circula em mesas de bar, grupos de WhatsApp, claro, nos corações de torcedores que sonham alto. Enquanto nada é confirmado, o burburinho segue firme, e o que era apenas especulação começa a ganhar contornos de uma realidade que pode redefinir o futuro do futebol no estado. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.